Mateus 1,18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. 21. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Senhor Deus, fala conosco através da exposição da tua palavra, Pai. É na tua palavra que o Senhor é entronizado no nosso meio. Em nome de Jesus, faça-se presente. Amém. Irmãos, na semana passada, nós lemos o texto que trata do anúncio da vinda do nosso Senhor. Nós lemos lá no relato segundo Lucas, lá no capítulo 1, que o anjo Gabriel, ele foi enviado primeiramente a Maria, né? E quando ele foi enviado a Maria, ele foi enviado a uma cidadezinha chamada Nazaré. Nós vimos que Nazaré era uma cidade praticamente desprezível naquele tempo. Nazaré, que era uma cidadezinha que caberia na arquibancada do Maracanã, hoje em dia. Não é de tão pequenininha que era aquela cidade. Alguns historiadores nem gostam de chamar Nazaré de cidade. Alguns chamam Nazaré de um vilarejozinho. E nós vimos que o anjo Gabriel ele foi enviado lá para Galileia, para essa cidade chamada Nazaré, para falar com Maria, que era uma virgem comprometida a se casar com José. E o anjo disse a ela algo muito parecido com o que ele disse aqui a José nesse texto que nós lemos aqui. Não tenha medo, você foi abençoada por Deus. Nós vimos esse anúncio na semana passada e hoje nós estamos lendo um texto que fala de como aconteceu esse nascimento. Certo? Semana passada nós vimos o anúncio, essa semana nós estamos vendo realmente o advento, nós estamos vendo o fato acontecendo. E nesse texto que começa com o anjo se encontrando com José, nós veremos vários detalhes que não só nos levarão a louvar o Senhor pela provisão, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também nos dá vários conselhos de vida prática. Então, eu gostaria que os irmãos, só para efeito de clareza no texto, dividissem aí mentalmente ou na caneta, se quiserem anotar, esse texto aí em 5 pontos. Eu peguei 5 palavras que começam com a letra C para ficar fácil de lembrar. Então, a gente vai dividir esse texto em 5 pontos. O primeiro ponto, no versículo 18, é a concepção. O segundo ponto, no versículo 19, é o confronto. O terceiro ponto, os versículos 20 e 21, a clareza. O quarto ponto, versículos 22 e 23, a conexão. E o quinto ponto, versículos 24 e 25, a consumação. Então, é concepção, confronto, clareza, conexão e consumação. Essa é a linha de raciocínio que nós vamos adotar para a explicação desse texto, para que nós tenhamos todos os dados do texto muito bem estabelecidos nas nossas mentes. Então, vamos começar com o primeiro ponto, a concepção, e vamos ler o versículo 18. Mateus 1,18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida do Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo. Esse versículo, ele começa com os seguintes termos, não é? O nascimento, é assim que começa, pelo menos na minha versão aqui, a Nova Almeida atualizada, mas
Quando você pega o texto no seu idioma original, você vê que esse termo está aparecendo aqui nesse capítulo 1 pela segunda vez. Quando você lê o versículo 1 do capítulo 1 de Mateus, nós lemos: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Lembrem-se que Mateus está escrevendo para um público judeu. O grande objetivo do evangelista Mateus é convencer os judeus de que Jesus, ele de fato era o Messias. E a palavra que ele escolhe aqui para o versículo 18 é a mesma que ele escolhe para o versículo 1, a palavra Gênesis, ou Gênesis, não é? A palavra grega que tem a ver com origem. E quando você lê no versículo 1, ele fala, no idioma original, no caso, o versículo 1 de Mateus 1 está falando o livro da Gênesis de Jesus. E no versículo 18, o texto em grego também está dizendo a Gênesis de Jesus foi assim. Nós estamos falando da mesma palavra que nós traduzimos de maneira diferente para efeitos de didática, né, para efeitos didáticos. Porém, quando a gente vê essa quebra no texto acontecendo assim, é como se Mateus quisesse mostrar para a gente a dupla natureza de Jesus. Quando ele mostra no versículo 1 o livro da Gênesis de Jesus e ele nos dá toda a genealogia de Jesus do lado de José, que coloca Jesus civilmente, não é, na linhagem de Davi, do ponto de vista civil, lembrem-se, José não era pai de Jesus, do ponto de vista biológico, mas civilmente, Jesus tendo sido registrado como filho de José e sendo conhecido pela sociedade como filho de José, isso coloca Jesus na linhagem, né, na dinastia de Davi. Por isso, a primeira Gênesis que o evangelista Mateus nos dá é ligando Abraão até Davi, ligando Abraão, é isso mesmo, até Davi, depois ligando Davi até José e José a Jesus. E a segunda Gênesis vai ser a Gênesis divina de Jesus, que é o que nós lemos hoje. Mateus está deixando muito claro para nós aqui. A Gênesis de Jesus Cristo é dupla. Jesus Cristo, ele tem uma linhagem humana, Jesus Cristo, ele tem uma linhagem divina. E é isso. É disso que se trata esse texto que nós estamos lendo. E aí o versículo, ele diz, o versículo 18 diz que o nascimento, a Gênesis de Jesus, ela foi assim. E às vezes, veja, eu não quero que pareça que eu estou de preciosismo teológico aqui, querendo construir uma grande teologia em cima de uma palavrinha aqui, outra ali. A gente sabe que existe muita vaidade por trás da exposição bíblica. Mas quando a gente lê que o nascimento de Jesus foi assim, a importância que isso tem para nós, não é? Um fato atestado. O nascimento de Jesus foi. Ele ocorreu, ele aconteceu. Ele é um evento muito bem localizado no tempo e no espaço. O nascimento de Jesus foi, ele ocorreu, ele foi cumprido. Ele realmente aconteceu. Se nós formos hoje para Nazaré da Galileia, nós estaremos pisando em terras que Jesus Cristo pisou. Se nós formos hoje para Belém da Judéia, nós estaremos na terra onde Jesus nasceu, porque o nascimento de Jesus ocorreu. Ele foi e ele será descrito. Isso para nós tem uma importância gigantesca, porque sem o nascimento de Jesus não haveria salvação. E como foi o nascimento de Jesus? Versículo 18. Maria, a sua mãe, ou seja, a mãe de Jesus, estava comprometida para casar com José. E como nós já vimos semana passada, a gente não pode olhar para José e Maria como um casal de namorados, conforme nós temos hoje, e nem como um casal de noivos, porque nos nossos tempos, noivado e namoro não tem muita diferença. A diferença é de um pedido, mas o ser noivo hoje em dia, o ser namorado, são duas coisas igualmente dissolúveis, duas coisas que podem ser igualmente rompidas. Não existe um nível de compromisso civil diante de um namoro ou de um noivado hoje em dia. Nos tempos de Jesus e na cultura judaica, quando alguém está prometido em casamento, essa pessoa já tem um relacionamento, já tem um compromisso civil com aquela pessoa, só não há um ato consumado, mas já houve um relacionamento de negócios entre as famílias, as coisas já foram prometidas, e o marido, né, o homem da relação, já está preparando o terreno, já está se preparando profissionalmente, financeiramente, preparando um lugar, uma casa, para poder receber a sua esposa. Então, é nesse estágio que José e Maria estão. Eles não estão oficialmente, digamos assim, eles não consumaram suas bodas, ainda não tiveram relações, porém, já existe uma união civil. Um está prometido para o outro. De forma que romper esse compromisso equivale a um divórcio. Então, nós vemos que Maria estava comprometida a se casar com este homem, José. Mas, aconteceu alguma coisa. Antes de se unirem, antes que houvesse qualquer tipo de união entre os dois, ela se achou grávida. E Mateus faz questão de qualificar essa gravidez. Ele diz que ela se achou grávida
pelo Espírito Santo. Isso é extremamente importante. Veja, quando Maria foi visitada pelo anjo, ela fez uma pergunta que nós vimos semana passada, que é uma boa pergunta, uma pergunta honesta. Como? Como se dará isso? Como eu ficarei grávida se eu nunca tive relações com homens? E Lucas explica que o anjo disse a Maria que o mesmo Espírito que pairava por sobre as águas antes que a terra, né, fosse formada, quando a terra ainda era sem forma e vazia, esse mesmo Espírito viria, envolveria Maria e ela ficaria grávida. E aqui, a mesma coisa, Mateus faz questão de enfatizar. Por quê? Veja, uma gravidez dessa natureza poderia provocar todo tipo de reação. E nós vemos que isso provocou já uma reação em José que queria deixá-la. Como a gente poderia explicar isso por qualquer via que não fosse? Aconteceu um adultério, aconteceu um relacionamento fora do casamento ali. Então, Mateus faz questão de falar para judeus que, com certeza, naquele tempo, judeus que conviveram com Maria, conviveram com José e com Jesus e haviam visto uma gravidez pré-matrimônio, pré-casamento, com certeza houve muita fofoca em torno da história de Jesus, com certeza houve muita difamação do nome de Maria, mãe do Senhor, mas Mateus faz questão, em sendo um judeu escrevendo para judeus, de enfatizar, ela ficou grávida pelo Espírito Santo de Deus, e aqui nós vemos a natureza de Jesus. Ok? Então essa é a parte 1 da nossa mensagem, a concepção. Esse é o versículo 18, o nascimento de Jesus Cristo. A gênese de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Versículo 19, segunda parte da mensagem, o confronto. Nós vamos ver que José precisou ser confrontado diante desse acontecimento. Versículo 19. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la, sem que ninguém soubesse. Esse versículo nos apresenta José, que é o pai, né, civil de Jesus e homem que se casou com Maria. E esse texto nos dá uma característica muito importante de José, de que ele era um homem justo. E essa é uma excelente oportunidade para nós fazermos a comparação de termos de que a Bíblia trata, porque como pode a Bíblia aqui estar dizendo que José era um homem justo, quando Paulo deixa muito claro, quando ele escreve aos Romanos, que não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, não existem justos. Nós precisamos entender que diferentes literaturas, e a Bíblia ela é formada por diferentes literaturas, nós temos livros poéticos, temos livros históricos, temos livros proféticos, e diferentes literaturas dão diferentes cargas e, digamos assim, variam a etimologia de determinadas palavras. Quando Paulo diz que não há um justo sequer neste mundo, o que ele está dizendo é que diante da justiça que há na lei do Senhor, diante da justiça perfeita que há na lei do Senhor, que ele deu a Moisés, para mostrar para o homem que o homem não tinha condição de cumprir, diante desta justiça, desta perfeição, não existe ninguém, não há um justo sequer. Mas existe um outro aspecto da justiça, que é a maneira como você lida com os seus pecados diante de Deus. Veja, quando o livro de Provérbios nos diz, por exemplo, lá no capítulo 3, o Ronald, que gosta muito de Provérbios, vai lembrar disso, o livro de Provérbios fala que nós temos que ter o cuidado de absorvermos, de descrevermos a sabedoria na tábua do nosso coração, e a promessa de Provérbios é a seguinte, promessa não que Provérbios não é um livro de promessa, mas o resultado que o livro de Provérbios nos dá, quando ele diz para que nós escrevamos a sabedoria do Senhor no nosso coração, é o seguinte: e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e diante das outras pessoas. Então, não só você será alguém que está buscando estar bem diante de Deus, mas aquilo também impacta o seu relacionamento com as outras pessoas. De forma que o ser justo diante de Deus, você seguir os mandamentos de Deus, pode até gerar perseguição na sua vida. Pode até gerar, digamos assim, um desconforto nos lugares em que você está. Mas ninguém vai poder olhar para você e te chamar de adúltero, de pilantra, ninguém vai poder olhar para você e te chamar de sem vergonha, dizer que você é uma pessoa que não honra seus compromissos, porque mesmo que a piedade diante de Deus cause incômodo no mundo e causa perseguição diante do mundo, e tem que causar, porque senão tem alguma coisa errada, mesmo assim, o mundo não tem o que falar da gente do ponto de vista do nosso relacionamento uns com os outros. E este era José.
E Jesus era assim. Quando você lê o finalzinho de Lucas capítulo 2, o evangelista Lucas vai nos dizer que Jesus ele crescia em graça e em conhecimento diante de Deus e diante dos outros também. Todos olhavam, não só Deus, mas as pessoas reconheciam aquela piedade. E é isso que nós temos que entender a respeito de José. Ele era um homem que, mesmo pecador, ele era considerado um homem justo, não porque não havia pecado nele, mas porque era um homem que caminhava com Deus. Era um homem de piedade, não era um homem de ânimo dobre. Isso coloca José na mesma categoria de Isabel e Zacarias, os pais de João Batista, que em Lucas capítulo 2 nós lemos que eles eram pessoas justas e piedosas diante de Deus. Isso coloca José na mesma categoria de Jó, quando em Jó capítulo 1 nós lemos que Jó era um homem da terra de Uz, que era justo, era o mais justo de todos os homens. Isso coloca José na mesma categoria de Natanael. Jesus, quando encontrou-se com Natanael, seu discípulo, a primeira coisa que ele disse foi: eis um judeu em quem não há falsidade. Isso coloca José na mesma categoria de Simeão, que Lucas também nos diz que Simeão, em Lucas 2:25, que ele era um homem justo e piedoso. Então perceba, por mais que todos tenham pecado, existem pessoas que Deus olha e chama de justas, porque são pessoas que caminham com Deus. Porque são pessoas que andam na piedade e na submissão do Senhor, mesmo tendo pecados. Não é uma justiça de perfeição diante da lei, como Paulo descreve. É uma justiça de caminhar com o Senhor, de ser uma pessoa conhecida pela sua justiça e pela sua piedade. E nós lemos no versículo 19 que José, por ser justo, porque ele era justo, ele resolveu deixá-la. É muito difícil a gente ver uma situação hoje em dia em que um namorado descobre que a namorada está grávida, ele a abandona, e a gente fala, abandonou porque é justo. É algo que parece até paradoxal, né? Meio contraditório. Mas José aqui, ele iria realmente deixar Maria por causa da atitude de justiça dele. E por que isso? Por que deixá-la por ser justo? O texto diz que é porque ele não queria envergonhá-la. Vejam, irmãos, José, como um homem justo, ele com certeza conhecia muito bem a lei do Senhor. José era da linhagem de Davi, por ser da linhagem de Davi, então ele estava na nação de Judá, no reino do sul, que não havia sido paganizado como o reino do norte. E José conhecia muito bem, por exemplo, o que nós lemos lá em... Não precisa ir lá não, que eu leio para vocês. O que está lá em Deuteronômio capítulo 22, no versículo 13, diz o seguinte: se um homem se casar com a mulher e depois de ter tido relações com ela passar a odiá-la e lhe atribuir atos vergonhosos e difamar, dizendo, e aí eu vou fazer um pequeno panorama do que diz o capítulo, dizendo que casou com ela e chegou à conclusão que ela não era virgem, ou seja, que ela havia tido relações antes, esta mulher, se for constatado que isso é verdade, ela poderia ter sido levada para a praça e apedrejá-la. Por quê? Diz o texto de Deuteronômio 22. Porque assim eles eliminariam o mal do meio de Israel. Era assim que a lei lidava com depravação sexual, era assim que a lei de Israel lidava com normas e condutas sexuais que se desviavam do padrão de Deus. E José não queria que isso acontecesse com Maria. Ele não queria, ele sabia da possibilidade disso acontecer com Maria. Imagine a cabeça de José. Veja, estou noivo de uma pessoa, essa pessoa aparece grávida, não fui eu. Qual é a conclusão que você chega? Qual é a única conclusão possível? Houve adultério. E veja como o Senhor é providente, porque se ele tivesse ido falar só com Maria, falado, Maria, você ficará grávida do Espírito Santo, amém, amém, louvado seja o nome do Senhor. E ela chegasse para José contando essa história, veja, José, ele não queria envergonhá-la nem nada, ele já ia embora. Mas imagine a reação, engravidei do Espírito Santo. Conta outra, né, Maria? Tem várias desculpas, já ouvi várias, essa é nova. Então o Senhor sabia que para que José fosse aquele homem que iria realmente cuidar do Filho de Deus ali com Maria, ele precisaria também ser avisado em primeira mão, ele precisaria de uma imagem, de uma mensagem vinda direta de Deus. José queria deixar Maria para poupá-la do que poderia acontecer com ela. Mas nós vemos que José, ele foi confrontado pelo anjo. No versículo 20, nós lemos o seguinte, aí o versículo 20 é a terceira parte da nossa mensagem, que é a clareza, ou o esclarecimento do que houve. Então nós já falamos sobre a concepção, já falamos sobre o confronto, não é? José tendo que confrontar esse fato, e agora vamos falar sobre a clareza. Versículo 20.
Enquanto ele refletia sobre isso, José, no caso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo ou não temas receber Maria como esposa. Por quê? Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. A comunicação por meio de sonhos é algo padrão na vida de José. Todos os relatos que nós lemos a respeito de Deus comunicando com José, ele o fez mediante sonhos. E vejam, o fato do anjo ter aparecido em sonho não significa que ele não desceu até aqui e falou com José. Existe algum fenômeno misterioso que aconteceu, mas o anjo realmente desceu e falou com José. E a mensagem que ele deu a José, que é filho de Davi, conforme o texto diz. A palavra filho significa tanto filho quanto descendente, então José, ele obviamente não é filho direto de Davi, né? Isso dá alguns milhares de anos aí de diferença entre José e Davi, mas filho por ser descendente de Davi. Ele disse: não tenha medo. Não tenha medo ou não temas, é uma das ordens mais repetidas na Bíblia. E veja, José estava temendo esse fato como quem teme uma sentença de morte, como as pessoas deveriam ter medo, digamos assim, do inferno, mas o que o anjo diz a ele é: não tenha medo de receber Maria como esposa, receba ela como esposa. Continue o processo, dê seguimento no que você já está fazendo, continue preparando a casa que você está preparando e receba Maria como sua esposa, porque o filho que nela foi gerado não é filho bastardo, não é filho de adultério, não é filho de uma traição, ele é filho gerado pelo Espírito Santo de Deus, ele é filho de Deus. O que foi gerado nela é filho de Deus. E no versículo 21 ele diz: ela dará à luz. Veja, ele não está dizendo que isso pode acontecer, o anjo está afirmando. Ela dará à luz, isso vai acontecer. Ela dará à luz. E você vai colocar nesse bebê o nome de Jesus, ou Yeshua, ou Yahvé é a salvação. Yahvé é o nome pactual de Deus com o seu povo. Jesus, Yeshua, significa Yahvé é a salvação, ou Yahvé salva, dependendo da tradução. Esse é o significado do nome Jesus. Por que esse nome? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Perceba como a obra de Jesus é uma obra consumada. O versículo não diz: dê a ele o nome de Jesus, porque ele fará uma obra que abrirá a oportunidade para quem quiser vir ser salvo. Ele diz: ele salvará, ele fará. E por isso Jesus na cruz, ele não gritou: está aberta a oportunidade. Ele não gritou: agora quem quiser crer, venha e creia e seja salvo. Ele gritou: está consumado, está feito, está realizado. Todos aqueles pelos quais Jesus morreu serão salvos. Ele se chama Jesus porque ele de fato salva o povo de Deus. É uma obra consumada, é uma obra que de fato acontece e se estende a todos e tão somente a todos os eleitos do Senhor. Esta é a clareza que José precisava para entender o que estava acontecendo. Vejam versículos 22 e 23. Agora nós vamos falar sobre a conexão, versículos 22 e 23. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que havia sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Irmãos, agora nós saímos de dentro da história e agora Mateus volta a falar conosco. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que havia sido dito por meio de um profeta. Qual profeta aqui especificamente? O profeta Isaías. O profeta Isaías é o profeta mais citado do Evangelho de Mateus, o profeta mais citado do Novo Testamento. Nós todos sabemos que, para nós entendermos com clareza a obra de redenção do Senhor, o Novo Testamento de preferência, é o lugar por onde nós deveríamos começar a estudar para entender a obra de Jesus, não é? Mas se você quiser estudar o Velho Testamento e vocês tiverem dúvidas de por onde começar, porque o Novo Testamento é muito grande, quais são os livros que me darão mais clareza a respeito da obra de Jesus, eu sugiro que você comece pelos 4 livros mais citados pelo Novo Testamento, que são o livro de Salmos, o livro de Gênesis, o livro de Deuteronômio e o livro do profeta Isaías. Esses são os 4 livros mais citados no Novo Testamento. E logo nas primeiras páginas do Novo Testamento, o primeiro capítulo do primeiro livro
do Novo Testamento, nós vemos Mateus citando o profeta Isaías. E nós vemos que tudo o que aconteceu, tudo que estava acontecendo aqui, aconteceu para que uma profecia se cumprisse. Que profecia é essa? É uma profecia que está lá em Isaías capítulo 7. E aí nós temos aqui um fenômeno muito bacana da Bíblia, que nós estamos de frente para uma profecia chamada de profecia de dupla referência, ou profecia de cumprimento duplo. Nós estamos falando de algo que foi profetizado, se cumpriu num curto prazo, mas apontava para um cumprimento ainda maior no futuro. Este evento que aconteceu aqui, ao qual o evangelista Mateus aqui está se referindo, é o evento em que o profeta Isaías ele foi enviado por Deus para falar com o rei Acás. O rei Acás, que era o rei da nação de Judá, na época de Isaías, nação do sul, não é? Nós sabemos que a todo o povo de Israel foi dividido em dois reinos, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, a nação de Judá, pequenininha, que ficou ali, só as tribos de Judá e Benjamim no reino do sul. E nessa época, o rei da nação do sul, pequenininha de Judá, era um rei chamado Acás. Isaías profetizou nessa época, e ele foi enviado a falar com o rei Acás, ele foi enviado para falar para o rei Acás o seguinte, olha só. Israel, que é o reino do norte, e a nação da Assíria, os reis dessas nações, os reis Peca de Israel e o rei Rezim da Assíria, eles vão se unir para atacar Judá. Mas não tenha medo. Não tenha medo, porque o Senhor é fiel, o Senhor vai cuidar, o Senhor não permitirá que a nação de Judá seja derrotada por Israel junto com a Assíria. E Isaías disse a Acás o seguinte, peça a Deus um sinal. Qualquer sinal, nos céus, na terra, peça a Deus um sinal, para que ele te dê o sinal que você pedir, para que fique claro para você que ele não vai permitir, que ele é fiel, ele não vai permitir a diluição da dinastia de Davi no Reino do Sul, a obra de redenção do Senhor é absolutamente clara quando ela diz que a dinastia de Davi não pode ser descontinuada, tanto que no Reino do Sul, todos os reis do Reino do Sul, todos eles vinham de Davi, todos eles, no Reino do Norte, que teve uma confusão, foram várias famílias, várias dinastias, mas o trono de Davi nunca foi descontinuado no Reino do Sul. E Isaías é muito claro, Deus manterá a promessa dele, ele não vai permitir que a nação do sul, a nação de Judá seja derrotada, peça um sinal. A resposta do rei Acás, que inclusive faz parte da ascendência de Jesus, a resposta do rei Acás foi, eu não quero pedir nenhum sinal para Deus não vou incomodar o Senhor. Isaías diz, pois ele vai dar um sinal mesmo assim. E ele diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel. Veja, esse Emanuel não é exatamente o nome da criança, tanto que no capítulo 8 de Isaías nós vemos o nascimento da criança a qual a profecia do capítulo 7 se referia. O nome da criança não era Emanuel, mas Emanuel ali é mais uma designação. É tipo assim, o nome Emanuel, Deus conosco, significa que esta criança é o sinal de que Deus não nos abandonou, de que Deus não vai permitir que a nação seja destruída. A virgem dará luz a esse filho, e esse filho será chamado Deus conosco. Ele será conhecido pelo fato de que Deus está sempre conosco. E a profecia segue, falando daquele cumprimento imediato, daquela criança que nasceria ali, de que essa criança, antes que ela atingisse a maioridade, antes que ela atingisse os 13 anos, soubesse discernir ali o bem do mal, antes disso, as nações de Israel e da Síria já teriam sido impedidas pelo Senhor de atacar Judá. Essa profecia que aconteceu naquela época, e a própria palavra virgem do Antigo Testamento ali, ela é contestável, porque a palavra que foi usada no Antigo Testamento para falar sobre a virgindade dessa mulher que daria à luz a um filho, ela pode significar tanto virgem quanto não casada. Então, Isaías poderia estar falando ali de maneira dúbia, tanto de uma mulher virgem, quanto de uma mulher que ainda não se casou. Mas para o cumprimento disso em Jesus, isso não importa, porque a palavra que Mateus escolheu para escrever aqui em grego foi, de fato, a palavra virgem. E ele está pegando essa profecia como referência para dizer, o cumprimento final, último dessa profecia, que foi um sinal lá atrás de que Deus não havia abandonado o seu povo, ela está se cumprindo aqui agora de maneira plena e absoluta. Mais uma vez, uma criança está nascendo, deixando claro de que Deus não abandonou o seu povo. Esta criança, o Rei Jesus, é o cumprimento absoluto de uma profecia que já falava sobre o fato de Deus não abandonar o seu povo, de Deus ser fiel e de Deus cumprir aquilo que ele promete. Então você dará o nome a essa criança de Jesus. Jesus significa Yahvé é a salvação, e você vai dar esse nome para essa criança porque ela salvará o seu povo dos pecados. E isso tudo aconteceu, segundo Mateus, para que a profecia lá atrás, feita por Isaías 700 anos antes,
se cumprisse de maneira plena aqui. Então, este é o cumprimento dessa profecia. E perceba a importância, irmãos, a importância de Jesus ter nascido de uma virgem. O nascimento virginal de Jesus é algo tão importante para a nossa redenção, e às vezes nós não damos a devida atenção a isso. Do ponto de vista civil, Jesus ele está certinho na linhagem de Davi, tanto do lado de José, quanto do lado de Maria. As genealogias estão em Mateus 1, do lado de José, em Lucas 3, do lado de Maria. Jesus ele é civilmente descendente de Davi. E quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos sinais, desde o Gênesis, a respeito do tipo de Messias que os judeus estavam esperando. E assim como hoje em dia, não é, o próprio Paulo fala que os profetas profetizavam acerca de coisas que eles não sabiam, não entendiam muito bem. Hoje nós lemos o livro de Apocalipse e nós sabemos de alguns pontos centrais do cumprimento das profecias do Apocalipse. Nós sabemos de algumas, nós sabemos que Jesus vai voltar, que ele estabelecerá o seu reino de uma vez por todas, que Satanás será derrotado. Tudo isso nós sabemos. Mas ainda existem, pelo fato do Apocalipse tratar do futuro, ainda existem muitas discordâncias a respeito de alguns pontos, não é? E existem pessoas que seguem uma linha escatológica X, outras seguem uma linha escatológica Y. Assim como no Antigo Testamento, você vê que não havia muita clareza na cabeça das pessoas a respeito de como as profecias feitas a respeito da vida do Messias aconteceriam. Não havia tanta clareza assim. Assim como nós não temos muita clareza do futuro, sabemos de pontos centrais, eles não tinham muita clareza também do futuro deles. Não sabiam muito bem como ia se dar esse negócio do Messias. Eles tinham as ideias deles, não é? E o Antigo Testamento começa a prometer Jesus desde Gênesis 3. E aí quando você vê que quando nasce Noé, os pais de Noé acham que é Noé o Messias. E aí depois Moisés, quando Moisés vai nascer, Satanás cuida para que todas as crianças egípcias fossem assassinadas ali, e Moisés, que, prefigurava Jesus Cristo, acaba sendo poupado ali. Então o povo vem há milênios esperando o Messias, Satanás vem há milênios tentando impedir que isso acontecesse, mas ninguém tinha muita noção. O que a gente via era sinais de que seria um homem, e nós também víamos sinais de que seria Deus, de que seria um ser divino. Quando nós lemos Isaías capítulo 9, e ele se refere de novo à mesma criança, ele fala que o nome dessa criança, né, seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Perceba, desde o Antigo Testamento, um sinal de que era Deus, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, assim, aspectos humanos, aspectos divinos, assim como hoje a gente vê o estabelecimento do reino, o milênio, como é que vai ser e tal, mas a gente não sabe como isso tudo se encaixa, exatamente. Era a mesma coisa no Antigo Testamento. E aqui nós vemos exatamente como as coisas se encaixam. Percebam, tinha que ser um homem. Por que tinha que ser um homem? Porque Deus, quando ele criou a representatividade federal em Adão, vejam, criando Adão como representante de toda a humanidade, tornando Adão aquele que, se fosse fiel às promessas de Deus, toda a humanidade estaria sempre com Deus, e que se ele desobedecesse, todo o pecado, a inclinação para o pecado e a culpa do pecado passaria para frente. A única maneira de redimir a mesma humanidade era se esse pecado fosse castigado em um ser humano, que também representasse toda a humanidade, ou aqueles que seriam salvos por esse ser humano. Paulo fala sobre isso em Romanos 7, 8, ele fala, em Cristo Deus castigou o pecado na carne. Assim ele tornou possível a salvação de seres humanos. Então tinha que ser um homem. Mas aí tem um outro problema, é que todo ser humano nasce com a culpa do pecado. Todo ser humano nasce recebendo aquela herança de Adão. Então, como é que você vai colocar um ser humano no mundo, fruto de Adão, sem a herança de Adão, sem a herança pecaminosa de Adão? A única maneira é se você começar de novo. É se você começar, digamos assim, ser humano 2.0. A nova versão humana, glorificada, sem pecado, começando de novo. Dizem os teólogos reformados que só houve 2 seres humanos, 3 na verdade, seres humanos com livre-arbítrio real na história. Adão e Eva e depois Jesus. Todos os outros nascem com seu arbítrio completamente destruído e com uma inclinação para o mal natural. Adão e Eva perderam o livre-arbítrio deles no momento em que pecaram. Perder o livre-arbítrio significa perder a liberdade de você optar, arbitrar entre o bem e o mal, porque agora é tipo um carro que está puxando para a direita. Nós, naturalmente, se você soltar, a gente puxa para o mal, a gente tende para o mal. Jesus veio perfeito, sem pecado, completamente sem pecado.
Então ele foi gerado como um ser humano, num ventre, Maria, nesse sentido, ela foi ali um receptáculo do bebê Jesus. Jesus foi gerado ali de maneira milagrosa, e ele foi um novo ser humano, a nova criação. E assim Jesus Cristo nasce sendo plenamente homem, plenamente Deus, e esse é o link perfeito. O homem Deus recebe toda a glória para si, né? O Deus recebe todo, Jesus Deus recebe toda a glória para si e faz a conexão entre Deus e o ser humano. O Jesus homem, ele se torna a nova criação da humanidade e é aquele que representa a humanidade na cruz, na ressurreição. Então percebam, o nascimento virginal de Jesus é absolutamente necessário para a nossa redenção. Sem o nascimento virginal, Jesus não é santo. Sem a santidade de Jesus, nós não somos santificados. Então, hoje, as pessoas que têm problemas, que não têm problema em admitir a historicidade de Jesus, eu estava vendo uma palestra do Luiz Felipe Pondé outro dia, ele falando que, ele é um ateu muito convicto, ele falando que não, hoje em dia não existe mais nenhuma dúvida da historicidade de Jesus. Ele falando por A mais B, falar que Jesus historicamente não existiu é coisa de ateu teimoso. Mas ele fala, eu acredito na historicidade de Jesus, é claro, é incontestável, mas não acredito que ele é filho de Deus, que ele nasceu da Virgem. Então perceba, não adianta. Ele não crê nos pontos essenciais. Então ninguém tem problema com a historicidade de Jesus. O que eles têm problema é com a maneira como a palavra descreve Jesus. E Jesus é este, é o nascido da Virgem, é aquele que nasceu sem a semente do pecado, é aquele que veio com o seu arbítrio intacto. Esse é o nosso Senhor. E aí os versículos 24 e 25 são o fechamento dessa mensagem. A consumação. Percebam, José despertou do sono. Quando José despertou do sono, volta então Mateus a contar a história, né? Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Irmãos, o versículo 24 diz que José acordou e fez o que o Senhor havia ordenado, não é? Olha, a figura de José é uma figura que não aparece muito na Bíblia. Inclusive, pela continuidade da história dos evangelhos, nós podemos inferir que José provavelmente morreu muito cedo na vida de Jesus. Porque José ele não estava em momentos que a família de Jesus aparece bastante. José ele não estava ali no momento que Jesus foi crucificado, e por isso Jesus pede ali da cruz para que João cuidasse da mãe dele, né? Toda aquela história do mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe e tal. Mas mesmo José tendo muito pouca participação no relato bíblico, e na verdade o Evangelho de Mateus é o que mais fala sobre ele, e as 3 vezes que o Evangelho de Mateus fala sobre José, perceba, essa aqui é uma, e aí quando nós vamos lá para o capítulo 2, versículo 13, nós lemos assim: depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito, porque por lá, e fique por lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. E aí, levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E José aparece mais uma vez no capítulo 2, nos versículos 19 a 21. Veja, após a morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho, mais uma vez, a José e disse: levante-se, pegue o menino, vá para a terra de Israel, porque os que queriam matá-lo já morreram. Versículo 21 do capítulo 2. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Vejam, irmãos, José, ele nos deixa uma grande lição, porque quando ele teve numa situação adversa, ele teve medo, ele realmente teve medo. Mas uma característica de José, nós precisamos imitar todas as vezes que nós temos medo de alguma situação na qual o Senhor nos coloca. Todas as vezes, as poucas vezes que José é citado na Bíblia, em todas elas ele está obedecendo o Senhor. Então José, ele deixa uma grande fórmula para nós aqui. Está com medo? Obedeça a Deus. É a fórmula de combate aos medos. É a grande maneira que o Senhor nos dá de termos certeza de que nós estamos fazendo a coisa correta. Não sei que decisão tomar, estou com medo. Obedeça a Deus. Simplesmente obedeça o Senhor. Que homem incrível o Senhor escolheu para ser aquele que daria suporte a Maria, aquele que ajudaria a criar Jesus. Você acha realmente que o Deus eterno colocaria o seu filho
o Salvador da humanidade em uma família onde ele não fosse bem amparado, bem educado, bem criado. Foi isso que Jesus fez, foi isso que Deus fez. Ele escolheu fazer com que Jesus nascesse no lar de uma mulher piedosa, de um homem piedoso, e um homem que deu para sua família um exemplo de que todas as vezes que o medo vier, a melhor opção sempre é obedecer a Deus. Então, nós vemos nos versículos 24 e 25 aqui do capítulo 1, José obedecendo a Deus duas vezes, quando ele recebeu Maria como esposa e quando ele deu para o menino o nome que o anjo havia ordenado que ele desse para o menino. E aí o texto ainda diz mais uma coisa, que ele não teve relações com ela, até que ela deu a luz ao menino. E aqui nós vemos mais aqui um detalhe da justiça de José. Não são poucas vezes, principalmente na questão do aspecto sexual, que eu já ouvi adolescentes dando a seguinte desculpa para justificar o próprio pecado, né? O famoso tentar santificar o próprio pecado, não é? A pessoa já não é mais virgem, ela já está num estado, ou então é um adolescente que já teve filho, ou então é uma pessoa que já foi casada e agora não está casada mais. O fato dessa pessoa já não ter mais a sua virgindade do ponto de vista físico, essa pessoa acha, agora já não tem mais virgindade para manter, não tem mais problema, não é? Então não preciso mais seguir os padrões do Senhor. E nós vemos que José, mesmo estando ali com uma mulher grávida, ele esperou o momento certo. E o fato de o texto estar nos dizendo que ele não teve relações com ela até que uma determinada coisa acontecesse, significa que eventualmente ele teve, que é uma coisa que os católicos romanos adoram contestar, o fato de que Maria permaneceu virgem até o fim de sua vida. Isso não é verdade. Maria e José se casaram, eles tiveram outros filhos. 2 desses outros filhos são autores de livros da Bíblia, os livros de Tiago e o livro de Judas, a epístola de Judas lá no final. E, bom, aqui nós vemos mais uma vez a piedade de José. Esse é o texto que trata do nascimento do nosso Senhor. E aí, para encerrar, eu gostaria de trazer 4 pontos finais, só antes disso, recapitulando, nós tratamos da concepção de Jesus pelo Espírito Santo, o confronto que José teve em relação a isso, a clareza que o anjo trouxe, a conexão que o anjo fez entre o que estava acontecendo ali e o que havia sido profetizado no Antigo Testamento, e a consumação, que é o nascimento de Jesus. 4 coisas que a gente pode trazer aqui de aplicação para as nossas vidas a partir desse texto. Primeiro, que o nascimento de Jesus, eu falei isso na semana passada, eu estou repetindo, não é um fato isolado, não é uma coisa que aconteceu, o nascimento de um grande líder, como foi o nascimento de Buda, o nascimento de Mohammed, né? O nascimento de um grande filósofo, um grande sábio, assim. Não é isso. Eu acho que se eu ver mais uma vez aquelas imagenzinhas que o pessoal posta de Jesus dando a mão para Buda, dando a mão para Maomé, sabe aquelas imagens que o pessoal fala, harmonia entre todas as religiões. Se eu ver mais uma vez aquilo ali, eu acho que eu passo mal. Porque não é nada disso. O nascimento de Jesus é algo que é prometido desde a queda do homem. E o nascimento de Jesus é algo em que toda a história culmina. Esse evento aqui é o evento central da história, é o evento mais importante da história. E Deus, para mostrar que era o evento mais importante da história, tornou isso um fato tão conhecido, o nascimento de Jesus, que quando o calendário gregoriano foi criado, a melhor referência histórica que eles tinham para marcar os anos era o nascimento de Jesus. E por isso o calendário que nós temos é antes de Cristo, depois de Cristo. Então não estamos falando de um fato isolado na história, estamos falando do fato dos fatos. Segundo ponto, é como nós podemos pegar esse fato do nascimento do Senhor e usá-lo todas as vezes que nós tivermos dificuldade de confiar nas promessas de Deus. Vejam, irmãos, hoje quando nós lemos a Bíblia, lógico, é um livro bastante grande, para você ler do Gênesis até o Evangelho de Mateus, o nascimento de Jesus, talvez você demore aí um aninho, 1 ano e meio lendo com vontade, mas não vai demorar 4.000 anos para ler, não é? Só que a promessa demorou 4.000 anos para ser cumprida, não é? Irmãos, do Gênesis, quando Deus prometeu pela primeira vez, até a reiteração da promessa em Noé, até a reiteração da promessa em Abraão, a reiteração da promessa em Isaac, em Jacó, né? Depois lá em Davi, lá na frente, e a reiteração da promessa em todos os profetas, foram mais de 4.000 anos até que a promessa se cumprisse. Mas a promessa se cumpriu. Então, isso é o que nós temos que ter em mente quando nós lembrarmos das promessas que ainda não se cumpriram. E sendo bastante específico aqui, quando nós pensamos na volta do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, lá no capítulo 3, ele fala o seguinte, que nos últimos tempos, nós precisaríamos fortalecer bastante a nossa fé, porque nos últimos tempos surgiriam zombadores
que, digamos assim, viriam debochar da nossa fé quando nós disséssemos que estávamos esperando a volta do nosso Senhor. Zombadores que diriam assim, desde que o mundo foi criado, nada mudou, não é? E cadê a promessa da vinda dele que você tanto espera? Veja, ele virá. Não tarda o Senhor a sua promessa, como diz o apóstolo Pedro. Quando Jesus disse lá em João 14, eu vou preparar, se não fosse assim eu não teria dito isso a vocês, eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for preparar esse lugar, eu voltarei para levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver estejam vocês também. Ele prometeu que ele faria isso e ele fará. E como é que eu sei que ele fará? Quando uma pessoa faz uma promessa, aquela promessa só tem valor dependendo da fidelidade de uma pessoa, não é? Não é isso? É por isso que existe o SPC, o Serasa, para ver o quanto você pode confiar no potencial de uma pessoa de cumprir a promessa, no quanto um banco pode confiar em você para fazer um financiamento, não é isso? O quanto de crédito o nosso Deus tem com relação às promessas dele. Ele é tão fiel que nós podemos dizer, segundo Hernandes Dias Lopes diz, que promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Ele disse que viria, ele veio. Agora ele disse que voltaria, ele voltará. E nós podemos ter plena confiança nessa promessa. Jesus voltará. E outra coisa também que nós vemos, o terceiro ponto, nós já falamos sobre o fato desse evento não ter sido um evento isolado, o fato de que Deus é fiel às suas promessas, e agora outra coisa também que nós vemos aqui é o valor, o grande valor que Deus dá aos bebês, e isso é uma coisa muito importante. Vejam, irmãos, não havia mulher para conceber Adão, não é? Sabe aquele negócio? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? No caso da criação de Deus, a galinha. O ser humano veio primeiro antes dele conceber qualquer outro ser humano. Adão foi criado do pó da terra porque não havia uma mulher, não havia um receptáculo para que ele fosse gerado ali. Mas Deus, ele dá tanto valor à maneira como ele programou as coisas, à maneira como ele organizou que crianças nasceriam através do ventre de uma mulher, que quando ele foi fazer a nova criação, quando ele foi colocar o novo homem, o novo Adão, o segundo Adão no mundo que nos salvaria, ele decidiu fazer isso por meio da concepção. Mesmo que aquele bebê não tivesse sido gerado, o bebê Jesus não tenha sido gerado por vias comuns, tenha sido um milagre, mas ele poderia ter estalado o dedo e feito o bebê Jesus nascer, surgir, ele decidiu que Jesus seria gerado num ventre. E vejam, esse é o tamanho do valor que o Senhor dá a bebês intrauterinos. E o amor que Deus tem por bebês intrauterinos é inversamente proporcional ao ódio que Satanás tem a eles. Que Satanás tem por eles. Por isso nós vemos em toda a história, todas as gerações, inclusive a nossa, assassinando bebês. Toda geração tem o seu Moloque e o seu Astarote para sacrificar bebês. Mas Deus, ele tem tanto amor pelo bebê intrauterino e tanto ele trata um bebê intrauterino como vida, que foi assim que ele trouxe o Messias à vida nessa terra. Então esse é o valor que nós temos que ter. É por isso que os cristãos, eles são tão veementes na defesa da vida do bebê. E uma última aplicação para nós é o seguinte: neste momento do ano, semana passada a gente falou sobre isso. Foi 25 de dezembro, não foi, que Jesus nasceu. Algumas correntes defendem que Jesus teria nascido por volta de março ou abril. Outras dizem que setembro é um bom mês para você localizar ali historicamente o nascimento de Jesus. O ponto é, historicamente nós sabemos que não foi nessa data. Nós sabemos que quando o mundo se cristianizou, o Império Romano substituiu algumas datas pagãs pelo advento do nascimento de Jesus, e é o motivo pelo qual algumas pessoas brigam, dizem que nós não deveríamos comemorar o Natal, porque é uma data que anteriormente era uma data pagã. Mas, gente, isto importa, porque nós estamos no momento em que o mundo está com os olhos voltados para a cristandade, e que oportunidade de ouro de falar do nosso Senhor Jesus nesse momento. Todo mundo abre os ouvidos para falar de Jesus nesse momento. Eu já vi propaganda de 3 políticos que vão ser candidatos às eleições do ano que vem falando que Jesus veio, morreu, ressuscitou. Até esses caras que muitas vezes operam contra a igreja estão falando a respeito de Jesus nesse momento. Que oportunidade, o mundo dá um microfone para a gente pega esse microfone e evangeliza e fala sobre a vinda do nosso Senhor Jesus, porque essa é uma oportunidade de ouro. Louvado seja Deus pela promessa que ele fez e pela promessa que ele cumpriu, e louvado seja Deus pela nossa salvação, que nós, daqui para frente, nós tenhamos esse sentimento das promessas cumpridas de Deus no nosso coração e anunciemos o nome de Jesus, para que as pessoas sejam salvas, para que seus eleitos sejam alcançados e remidos pelo sangue dele. Vamos orar?